Na sua opinião, política e religião se misturam? É correto usar a Bíblia para escolher o voto em algum político? Ou, na sua opinião, isso não deveria acontecer? Eu já convido você a deixar a sua opinião aqui nos comentários. Enquanto isso, quero te convidar para assistir esse vídeo até o final e assim tirar as suas próprias conclusões. Olha, eu reitero que o propósito desse vídeo não é falar de nome de alguma igreja, alguma placa de religião. O propósito desse vídeo é a gente conversar a respeito desse tema, se política e religião de fato têm a ver um com o outro, e até que ponto, ou se não existe ponto algum em que esses dois temas deveriam se encontrar. Primeiro, para a gente compreender se de fato a religião e a política se misturam, a gente precisa definir o que é cada um. Política significa exatamente isso. A arte de regular as relações de um Estado com outros Estados. Significa também um sistema de governo. Agora vamos entender o que é religião. Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas religiosas baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral chamada igreja. Você percebeu a diferença? Enquanto a política envolve Estado, um sistema de governabilidade, a religião envolve uma comunidade que se reúne em torno de uma crença. E através desse princípio, muitas pessoas falam assim: política e religião nunca deveriam se misturar. É verdade isso? Na verdade, não é. Eu posso afirmar a você que é impossível separar, ou pelo menos dizer assim, um não pode andar sem levar em consideração ao outro. Eu vou explicar por quê. Para entender melhor, vamos imaginar um governo. Ele tem ou não poder sobre o que você pode vestir ou comer? Um governo ou Estado pode dizer onde você deve estudar? Isso significa que o governo tem a responsabilidade de colocar em prática políticas públicas sobre tudo. Isso inclui comércio e o comerciante, a empresa e o empresário, a residência e o morador, a igreja e seus membros. É por isso que a liberdade religiosa ela é tão importante, porque ela é a garantia de que você, que uma comunidade cristã, ou seja, de qualquer outra religião, ela vai poder exercer a sua fé sem a interferência ou sem qualquer bloqueio por parte de algum tipo de política pública. A respeito desse pensamento, o que a Bíblia fala a respeito do Estado, do governo? Salmos capítulo 33, verso 12, diz assim: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, uma nação é feliz quando coloca em prática os princípios que estão estabelecidos na Bíblia. Vale ressaltar que muitas leis que estão hoje na nossa Constituição já estavam registradas na Bíblia há muito tempo. Mas para aqueles que ainda dizem assim, não, mas eu acho que a religião e o Estado, eles jamais deveriam se misturar. Pense comigo, antes, lá atrás, qual era o princípio, pelo menos o que a Bíblia nos ensina? Qual era o princípio para escolher um rei para aquele povo? O princípio não era uma habilidade de administração, não era aparência, altura. O princípio básico na Bíblia para escolher um rei era que aquele ser humano, ele tivesse no coração os princípios do Senhor, tivesse a palavra de Deus. Afinal de contas, se alguém tem a palavra de Deus no coração, essa pessoa vai saber tratar a mãe, o pai, o semelhante, vai saber também o que deve fazer em momentos difíceis, porque Deus estará guiando aquela pessoa. Algumas pessoas dizem assim, ah não, Júnior, mas isso aí era antigamente, na época do povo de Deus, hoje é diferente. E aí eu pergunto para você, você faz parte de que povo? É por esse motivo que quando eu, você ou qualquer um colocarmos na nossa frente que o critério importante ou talvez o principal que devemos colocar na nossa frente para escolher um candidato, para escolher um político, é exatamente se essa pessoa coloca em prática os princípios da Bíblia. Mas eu estou falando isso para aqueles que acreditam em Deus. Porque para aqueles que não acreditam em Deus, tudo bem. Então outros critérios têm que ser colocados em prática, porque essa pessoa não tem os princípios bíblicos no coração. Agora eu quero levar você para outro pensamento. Aquele que diz assim, política e religião não se mistura. Pensa comigo. A gente deve usar a palavra de Deus na alimentação.
A glutonaria é pecado. A gente deve utilizar a palavra de Deus no momento que vamos escolher a nossa própria roupa, porque isso é importante também. A gente deve escolher a palavra de Deus, usar a palavra de Deus quando vamos escolher pessoas no qual nós vamos nos relacionar. Ou seja, em tudo somos orientados a deixar a palavra de Deus guiar o nosso coração, menos na política. É assim? Você sabe que não. A Bíblia nos ensina que devemos colocar a palavra de Deus em tudo, sobre todas as nossas escolhas, inclusive na política, inclusive no momento da escolha de um candidato. É por isso que a pessoa que diz que religião e política não se misturam, bom, não é bem assim. Eu até concordo quando alguém diz assim, Júnior, mas a igreja não deve levantar bandeira sobre um político A ou B. Tá certo, porque a igreja, de fato, como instituição, ela não tem esse trabalho de levantar uma bandeira, de apoiar um candidato A, B ou C. Agora, o cristão como indivíduo, como pessoa, precisa colocar como critério a Bíblia na escolha de um candidato. Então pense comigo, se um candidato ele tem em seu plano de governo princípios que vão contra aquilo que eu acredito, automaticamente o meu voto não é daquela pessoa. Porque quando eu coloco o meu voto na urna, eu não só estou depositando meu voto sobre aquele candidato, mas eu estou aprovando as propostas e o plano de governo que ele traz consigo. É por esse motivo que eu não posso deixar de falar a você a respeito desse tema tão importante, ainda mais no período que nós estamos vivendo. Não me interprete mal. Eu não estou aqui falando nesse vídeo que, como cristão, eu devo colocar uma bandeira ou a placa do número no qual eu vou votar na frente da minha casa. O que eu estou dizendo é que devemos tomar um posicionamento, mesmo que esse posicionamento não seja visível através de um cartaz, mas que ela seja visível através das suas ações, das suas atitudes. Não esqueça que quando a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus precisa ser o nosso norte em todas as decisões, tudo é tudo. Não tem uma vírgula, não tem um talvez, não tem menos nisso, não tem um ponto, não tem qualquer tipo de pontuação que venha diferenciar entre a escolha que eu devo fazer no hoje com certos assuntos. Tudo na minha vida precisa ser direcionado pela palavra de Deus. E a política não pode ser diferente. Olha, por isso que eu preciso ressaltar que as nossas escolhas precisam ser pautadas pela palavra de Deus. Um governante na época do Antigo Testamento, para o povo de Deus, tinha como critério ter a bondade bíblica no coração, ou seja, a palavra do Senhor. E você e eu fazemos parte do povo de Deus. Portanto, esse princípio precisa ser a nossa regra principal. Eu não estou aqui defendendo candidato A, B ou C, não é a minha intenção. Eu espero que você entenda o que eu estou falando. Eu estou apenas reafirmando que tudo na nossa vida precisa ser norteado pela Bíblia, até mesmo a escolha de um candidato. Por isso, o primeiro conselho que eu peço a você que coloque em prática é, faz o seguinte: perceba se esse candidato que você está agora prestes a votar, se ele tem no coração os princípios bíblicos da palavra do Senhor. Segundo critério, perceba se essa pessoa é honesta, se esse candidato é honesto. A honestidade é um princípio também para uma boa administração. E o terceiro passo, direcionado por Deus, ore pelo candidato. Ore para que, se ele ou ela ganhar, você tenha dias tranquilos, que os seus princípios sejam colocados em pauta, em prática, que você tenha a alegria de ter votado em alguém que de fato está levando adiante uma boa administração. Eu espero que você faça uma boa escolha. Lembre-se de apoiar esse canal. Se você tem o desejo de fazer com que esse canal cresça cada vez mais, vai lá na descrição que tem a forma de como você pode nos ajudar. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!